Olá pessoal, professor Faria Pires, turma ITA do poliedro. Vamos resolver a questão de número 3. É uma questão de fenda tripla, mas nós temos aí um inversor de fase. Então, a questão é, considere o experimento de fenda tripla mostrado na figura, na qual se tem uma frente de onda plana, perpendicularmente incidente ao plano da fenda, comprimento de onda lâmina. A fenda central F2 tem na sua entrada uma lâmina de vidro que faz com que a fase na saída seja a oposição às das fendas superiores F1 e F2 e F3. A cenário alternativa, na verdade, determine o valor dos ângulos correspondentes, nos quais teremos franjas escuras, bem como a relação entre a intensidade da franja clara central e das franjas claras mais brilhantes. Considere o D muito menor que o Dzão. Então eu vou colocar aqui Então, olha só, como o D é muito maior do que o Dzinho, eu posso considerar que esses raios saem paralelos, e na região central eu vou ter a seguinte representação fasorial. O campo elétrico da primeira vai estar invertido em relação ao campo elétrico das outras. Então esse campo elétrico aqui seria o campo elétrico da fenda 2. Então o campo elétrico resultante é igual a E, e portanto a intensidade da franja central é proporcional a E ao quadrado. Já nas outras, se eu considerar, então isso aqui seria no centro. Na outra, o que eu vou ter? Eu vou ter o campo elétrico de uma, estou considerando isso aqui da fenda 2, eu vou ter uma diferença de fase para cima, ou num determinado sentido para a fenda de cima e para um outro sentido para a fenda de baixo. Isso aqui seria um φ. Então isso aqui seria para outras posições do anteparo. Isso aqui é a representação fasorial. Então, qual que é o campo elétrico resultante? É 2E cosseno φ menos E. E resultante é igual a E que multiplica 2 cosseno φ menos 1. Obviamente, para a franja escura, isso aqui tem que ser nulo. Então, se E resultante é igual a 0, 2 cosseno de φ menos 1 é igual a 0. Φ é igual a π sobre 3, mais nπ, ou φ é 2π menos π sobre 3, 5π sobre 3, mais nπ. São as duas soluções. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é a diferença de caminho que nós temos aqui? Bom, se essa distância é d, isso aqui seria quem?
d seno θ. E é exatamente esse d seno θ que corresponde à diferença de fase φ. Então, por regra de 3, um caminho físico lambda equivale a uma diferença de fase 2π. D seno θ equivale a φ. Então, φ é igual a 2π d seno θ sobre lambda. Pegando isso aqui agora e igualando aqui, eu tenho 2πd seno θ sobre lambda é igual a π sobre 3 mais nπ. Ó, o π cancela. Seno de θ é igual a lambda sobre 6d mais n lambda sobre 2d. E, portanto, eu vou chamar isso aqui de um θ1 é igual a arcosseno de lambda sobre 6d mais n lambda sobre 2d, com n pertencente aos inteiros, e o θ entre 0 e π sobre 2. O θ2 é só você igualar isto a isto aqui. Então, 2π d seno de θ2 sobre lambda é igual a 5π sobre 3 mais nπ. Seno de θ2 é igual a 5 lambda sobre 6d mais n lambda sobre 2d. E, portanto, o θ2, eu vou colocar isso aqui um pouquinho para baixo, porque eu vou precisar dessa expressão depois. Então, o θ2 é o arcosseno de 5 lambda sobre 6d mais n lambda sobre 2d, com n pertencente aos inteiros, então observe que eu tenho π sobre 3 um mínimo, 5π sobre 6 um mínimo, um outro mínimo, e observe quando o φ for π, o meu campo elétrico, o módulo do campo elétrico, é 3/0. Então vocês se lembram que nessa situação aqui na franja central, eu tinha assim o campo elétrico resultante era 0, e portanto a intensidade resultante era proporcional a E0 ao quadrado. E aqui, na primeira franja clara, a intensidade é proporcional a 9 E0 ao quadrado. E, portanto, a relação entre a intensidade da franja clara central e das franjas mais brilhantes é E0 ao quadrado sobre 9 E0 ao quadrado, e, portanto, essa razão é igual a 1/9, ok? E essa é a resolução da questão de número 3. Ok, pessoal? Até a próxima.